Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo. Bom dia a todos. Legal estar aqui. Legal, bem-vindo aqui à nossa live do Observatório, muito bacana, uma honra tê-lo aqui com a gente. O José Álvaro Canedo, Bacana. né, é ambientalista aí já das antigas, né? José Álvaro também é diretor do Complexo Hospitalar Pequeno Príncipe. E a gente está aí na Semana do Meio Ambiente, né? A gente escolheu você justamente Uhum. pela sua luta, seu histórico no meio ambiente, para começar aí as discussões da Semana do Meio Ambiente. Não vivemos momentos fáceis, né? O momento está um momento complexo, né? Difícil, de mudança, porque no nosso caso a gente tem a mistura de três elementos. A maioria dos países só está com dois. É uma crise sanitária associada ao mundo da saúde humana, né? Uma crise econômica por consequência disso, grave, grande, e o Brasil se destaca dos outros países porque tem simultaneamente uma crise política. E essa político-institucional, né? E isso tem um marcador muito relevante, que é a perda de valor da nossa moeda perante as moedas fortes, perante o euro, perante o ien, perante o dólar. Nós, nesse momento do tempo, somos a moeda que mais caiu no planeta. Então, é muito interessante perceber que, nesse momento, forças antagônicas estão se batendo. E essas forças antagônicas se batendo têm um indicador, que é a desvalorização da nossa moeda, né? Então, aí o real, coitado, está descendo a ladeira, né? Aí em torno de R$ 6, um pouco menos, pode acontecer de até e a mais do que isso. E a gente tem que pensar um pouco no que isso significa. No meu caso, que estou envolvido com a direção lá do Pequeno Príncipe, que é um lugar onde a gente produz ciência, um lugar de medicina hospitalar tecnificada, a gente se afastar do dólar significa que a gente está se afastando da contemporaneidade, né? Então, um dólar mais caro limita a aquisição de equipamentos, limita a aquisição de reagentes, tem muitos limitantes você se afastar da contemporaneidade. E isso está diretamente associado à crise política. Então, e dentro dessa crise política, tem componentes complicados, porque a área ambiental está sob ataque total, né? Então, o meio ambiente, a natureza está sob ataque. Mas e com qual perspectiva, né? O ataque vem da possibilidade da obtenção de lucro. Então, o atual governo federal valoriza mais a economia e o lucro em detrimento dos ativos naturais e do que possa ser a participação da natureza na oferta de alguns bens para a sociedade, como água, como regulação de clima, como biodiversidade e proteção humana a agentes patológicos, né, no caso do coronavírus. Então, é muito interessante porque essa nossa crise política está profundamente ligada à ignorância, à valorização da ignorância, porque os agentes que estão focando na destruição da natureza, querendo achar que isso vai trazer mais resultado do que mantê-la, é um equívoco grave, e esse equívoco está associado à ignorância, ou ao fingimento de que a argumentação científica não tem validade. Então, eu, como ser vivente, eu estou com 70 anos, eu acho que quando eu era adolescente,
nós estávamos num patamar de achar que podíamos dispor da natureza livremente. Nesse momento atual, a mensagem que o governo federal passa é essa. Sociedade, disponham da natureza. Garimpeiros, vão para cima da Amazônia, vão para cima de terra indígena. Grileiros, fiquem à vontade, derrubem, queimem. Essa é a mensagem, né? E se alguém reclamar, armem-se para se defender, que nós vamos dar cobertura. Então, eu acho que é uma coisa um pouco parecida com o que a gente viu acontecer nos anos 50 e nos anos 60, aqui no Paraná, quando a gente completou a ocupação do nosso território, e isso acontecia a varrer lá no Sudoeste. Então, a gente, onde eu quero apontar e chegar, é que isso é um retrocesso de alguma coisa como 60 anos, mais ou menos, entre 50 e 60 anos, tal qual postura. Então, é difícil que isso não seja deprimente, sabe? Porque, nitidamente, a pandemia e o isolamento está trazendo muita reflexão para muita gente. Essa reflexão, por um lado, induz a um processo de pensar o que possa ser civilizatório, avanço, né? Mas tem um outro lado. Como é que é a pandemia percebida tal qual esperteza, egoísmo, produção de patrimônio? Então, essas forças que estão em choque são assim muito trazem difíceis quanto ao trazer posicionamentos. Tem armas novas nesse jogo, né? As armas novas, principalmente para mim, novamente, eu estou com 70 anos. Como é isso de você ter um exército virtual? Robôs, você tem um grupo, digamos, 20, 30 pessoas com alta capacidade, dinheiro, domínio tecnológico de uma situação, e você, com essas 20, 30 pessoas, você articula um processo de multiplicação de pós-verdades, de fake news, de matérias indutoras do pensamento, e você atinge milhões de pessoas. Isso é uma novidade eu acho que não apenas para mim, para nós todos. Como é que pessoas mal intencionadas do ponto de vista desse egoísmo, do ponto de vista dessa percepção do mundo que é gerar patrimônio a qualquer custo, minusvaliação da ciência e do papel da natureza, que é hoje conhecido, e como que essas pessoas agem para conseguir um conjunto relevante de fiéis, né? E isso articula uma grande cortina de fumaça, e aí a gente vê montes de árvores caindo, não importa se um conjunto de araucárias aqui, por onde vai passar uma linha de transmissão, ou na Amazônia, ou na Mata Atlântica, como vimos o levantamento recente que a SOS Mata Atlântica trouxe a público com o crescimento do desmatamento da Mata Atlântica. Então, nesse processo de comunicação todo associado a isso, tem uma coisa que me ocorre e que no passado era um pouquinho diferente. Grandes obras no Paraná, e essa é uma grande obra, tá indicado que o valor do investimento supera 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais, quando esse valor foi anunciado, era $500 milhão, quando isso foi anunciado.
Meio bilhão de dólares é um valor muito significativo. Passou um pouco desapercebido que, pelas lideranças mais conscientes, que o processo de licenciamento poderia ter sido mais cauteloso, poderia ter oferecido uma discussão um pouco mais aberta, mais profunda, e nessa discussão a gente poder avaliar se as alternativas locacionais foram bem postas. Tudo indica que não, né? Aquela imagem do Maraucária, certamente aí na faixa dos 100 anos, caindo ao som da motosserra, era uma coisa que muita gente não via e ouvia há muito tempo. Eu, por exemplo, presto atenção nisso, já fui superintendente do IBAMA no Paraná. Eu acho que faziam décadas que eu não assistia uma araucária caindo. Até teve uma coisa que me tocou e que eu não lembrava. Na hora que uma araucária adulta cai, os galhos todos quebram. Por conta do formato da árvore, né? E isso no passado era a alegria dos madeireiros, porque nem precisavam cortar os galhos todos quebravam na hora. Se ela fosse muito grande, isso acontecia. Então, eu acho que, para mim, fica uma lição importante, que é a necessidade de prestar mais atenção se esses grandes empreendimentos estão sendo bem acompanhados, o que não significa que a gente não deva prestar atenção em excesso de burocratização. Isso é uma questão importante também, mas a gente precisa prestar mais atenção. Esses grandes empreendimentos, como foi o caso, pelas notícias que a gente tem, a condução se tentou bastante que tudo isso acontecesse na maior surdina possível, né? Para que ninguém que tivesse um olhar mais técnico, mais conhecedor de todas as situações, pudesse estar mobilizado e presente. Enfim, essa, para mim, então, esse momento complexo, desse embate muito grande, de um lado, forças que sempre tiveram ao lado de um processo de avanço civilizatório, e de outro, um grupo pequeno, mas muito radical e muito audacioso, muito assim preparado para lidar com uma novidade num processo de comunicação, de tentativa de domínio do inconsciente coletivo desse pequeno grupo. Isso é uma novidade difícil, porque é complexo você imaginar como é que você vai conseguir lidar com isso. Então, né, porque de um lado, avanço civilizatório de gente normalmente pouco agressiva. Daí, do outro lado, a gente vê uma galera falando em passar boiada, né? E que, assim, trata dos outros com predisposição à violência, com ameaça, né? Então, a maioria das pessoas que está associada a um avanço civilizatório não são pessoas agressivas nem violentas. E aí isso revela uma situação muito difícil. Mas, veja bem, eu sou otimista por convicção e acho, pelo menos em mim, essa pandemia está trazendo muito, em primeiro lugar, uma coisa que eu para mim mesmo, né, batizei de senso de suficiência.
O senso de suficiência remete, obrigatoriamente, ao consumo responsável. Então, como é você pensar aquilo que possa ser suficiente para a sua vida, né? Para o seu dia a dia, para as suas emoções, para seu consumo. Consumo de praticamente tudo, né? Consumo dos essenciais, comida e coisas assim, até consumo um pouco mais sofisticado. Eu acho que esse senso de suficiência é uma coisa que está surgindo, né? A gente sente isso. O outro senso que eu tenho pensado muito, e aí isso é uma expressão muito usada por médicos, é o senso do autocuidado. Como é isso do autocuidado? Como é que é você se conscientizar que você deve, por um lado, se proteger de um vírus, e, por outro, você proteger os outros de um vírus que você até pode estar portando, né? O senso de autocuidado, no jargão médico, vai muito além disso, né? Porque a cada idade você tem condições especiais do que seja o autocuidado. E o autocuidado não se restringe à saúde. O autocuidado também precisa levar a você pensar, planejar melhor sua vida, ser mais equilibrado quanto ao que possa ser a percepção da passagem do tempo. Então, seja você cuidar da sua coluna, porque o tempo vai trazer algumas questões associadas a isso, seja você lembrar que você não vai ter mais o mesmo pique, não vai ganhar tão bem quanto ganhava quando jovem, e você pensar minimamente em projetar isso. Então, eu acho que a pandemia pode e deve trazer uma reflexão. O terceiro senso que eu tenho pensado muito, e quero ficar por aqui, porque eu acho que tem mais alguns, mas eu ainda não pensei nos outros. Mas eu tenho ficado remoendo isso. Nós, lá no Pequeno Príncipe, falamos muito de três palavras, e que elas sempre estão juntas. A primeira é compaixão, a segunda é empatia, e a terceira é equidade. Então, esse senso dessas três palavras associadas, e isso a gente tem lá no Pequeno Príncipe há muitos anos, é o que nos leva a perceber a criança como sem distinguir nenhuma diferença associada à cor da pele, ao poder econômico da família, à classe social, ou se sabe mais, ou se vem de uma família mais instruída ou menos instruída. Então, isso é muito forte lá no Pequeno Príncipe de muito tempo, muito antes de mim. É uma coisa, eu estou lá com responsabilidades funcionais fazem pouco mais de 10 anos. Esse jogo dessas três palavras, compaixão, empatia, equidade, é uma coisa que começa assim, formalmente, começa no início dos anos 80. Então, é uma coisa que está muito internalizada em gestores, dirigentes, alguns setores lidam com isso todo dia. Mas, novamente, esse alinhamento desses censos tem a ver com um grupo de pessoas, né? Esse grupo de pessoas é um lado da sociedade, nitidamente um lado que respeita a ciência, respeita a educação, respeita a democracia, respeita o Estado democrático de direito, acha que tudo isso é uma conquista,
respeita o papel da natureza, compreende que o papel da natureza é absolutamente fundamental nesse momento para a sobrevivência da espécie humana, né? E então você compor esse lado e você também precisa perceber uma espécie de compromisso contínuo de reforçar isso. Porque o outro lado, mesmo que minoritário, provoca estragos de difícil recuperação, né? Uma área que se degrada, um pedaço da Amazônia que se queima, não tem como recuperar. Demora muito para recuperar, não tem muito dinheiro que consiga recuperar. Então, quando a gente vê um espaço que foi absolutamente degradado por garimpo, e principalmente garimpo clandestino, aquilo vai levar muitas décadas para que a floresta retorne. Se é que vai conseguir retornar, e nunca será a mesma. Então, está um momento muito difícil, muito difícil para quem tem sensibilidade com relação à natureza. Quem tem sensibilidade com relação à natureza e junto com ela ciência e uma série de outras coisas, também tem sensibilidade com relação aos vulneráveis. Eu acho que quem tem sensibilidade está sofrendo muito, porque percebe no outro lado a boçalidade, né? Então, aí é muito difícil para quem é sensível você exercer empatia com quem é boçal, né? É muito difícil, e saber o que fazer com isso. É muito, muito difícil. Então, a gente está numa situação perigosa. Muito perigoso. Exatamente, né? Manter o otimismo aí é difícil, né? Mas é necessário. Ao mesmo tempo, né, José Álvaro, eu, por exemplo, cresci numa geração que a gente ouvia muito que o Brasil era o país do futuro. Hoje a gente vê que não é bem por aí, né? Mas às vezes esse pessimismo, né, essa queda na realidade, às vezes faz a gente ter um senso mais crítico, mostrando aqui para o pessoal que não baixou ainda nosso jornal, né? Aqui fica espelhado no Instagram. José Álvaro leu o nosso jornal, tem inclusive uma entrevista muito interessante tua aí, né, a respeito justamente desses novos desafios do Complexo Pequeno Príncipe, relacionado também a meio ambiente, sustentabilidade, né? É um novo cenário, uma nova economia, né? Uma nova sociedade que está se construindo, né, José Álvaro? Eu parto do princípio que o legado de cada um está posto, né? O legado de cada um vai recomeçar agora. A pandemia traz isso. Como é a tua postura e, portanto, o teu legado? Mas eu queria voltar num ponto que você mencionou, que o nome desse projeto é Gralha Azul. E esse projeto da Engie e de uma empresa mineira chamada Taboca. É muito triste ver franceses envolvidos nisso, até porque, estando no Complexo Pequeno Príncipe é um livro que foi escrito pelo Saint-Exupéry. Nós temos relações de muita proximidade com a família do autor, nós temos proximidade nas relações com o Estado francês, com a França mesmo, com franceses, de um modo geral, que são nossos amigos, e eu acho muito triste que uma empresa francesa esteja envolvida nisso, com um nome que sugere o contrário de tudo, né? Mas eu estava pensando aqui uma situação, porque quando eu estava falando em duas forças, né? A gente estava falando de uma força associada a um processo civilizatório e, do outro, a gente tem a valorização da ignorância. Quando a gente tem isso muito forte, da valorização da ignorância, essas pessoas ficam muito cegas, inclusive cegas por uma coisa que está acontecendo, por exemplo, aqui em Curitiba. Curitiba está enfrentando uma seca como eu não lembro.
O mês de maio teve uma precipitação assim muito distante da média. A mesma coisa para abril, a mesma coisa para março, a mesma coisa para fevereiro, né? Então, nós, nitidamente, todos nós, todos os curitibanos, estão sendo testemunhas de um evento climático, né? Esse evento climático, se a gente parar para pensar, tem relação direta com os rios voadores, né? O que está demonstrado que tem uma relação com a Amazônia, com a evapotranspiração da floresta, com a formação de nuvens na floresta, que carregam água e que circulam pela beira dos Andes e chegam aqui no sul-sudeste do Brasil. Então, esse fenômeno, que é muito forte, está chegando na casa de cada um, né? Aqui na minha casa tem racionamento, lá no hospital tem racionamento, na faculdade tem racionamento. E ninguém está parando para pensar que isso tem relação com outras coisas que estão acontecendo, como, por exemplo, a destruição do sudoeste da Amazônia, e que tem relação direta com isso. Essa situação, do ponto de vista da produção agrícola, a safra de inverno vai se comprometer. Então, como é que pode, nesse momento, haver uma valorização da ignorância, uma minusvaliação da ciência, um excesso de egoísmo com relação ao patrimonialismo autocrático, né? É uma coisa terrível. E a gente não consegue minimamente lembrar que isso está acontecendo conosco todo dia aqui em Curitiba. Já imaginaram? Nós temos, historicamente, nos meses de junho, julho e agosto, são meses de pouca chuva. Se a gente mergulhar no histórico de precipitação aqui de Curitiba, não estou falando dos dados do CIMEPAR, estou falando, por exemplo, dos dados existentes na base aérea do Bacaxiri, que começaram nos anos 30. Não o CIMEPAR, que começou nos anos 90 e fica fazendo uma regressão histórica muito pequena, né? Mas se a gente pegar os registros de todo tempo em que eles existem, nós vamos reparar que existem meses de junho com precipitação zero, julho com precipitação zero e agosto com precipitação zero. Se isso acontecer, e pode acontecer, as consequências vão ser muito difíceis. A vida fica difícil sem água. E como é você ter muitos cuidados com isso, seja aqui por perto, né? Seja como é que o nosso secretário de Meio Ambiente, o nosso governador não sabem, e não só o nosso, né? O nosso, também o de São Paulo, também o de Santa Catarina, também o de Mato Grosso do Sul. Como é isso de eles não se unirem para exigir a preservação da Amazônia, para que a gente possa ter preservação de hábitos de convivência aqui, com água, com produção agrícola, etc, etc. Então, é meio esquisito nisso tudo a minusvaliação da ciência. E a gente está num caminho muito ruim, mas muito ruim, de destruição das nossas possibilidades de vida tal qual a gente as conhece, né? Já pensou se Curitiba tem que ficar inteira sem água? Uma semana? A gente está perto disso, né? Eu até estava mostrando aqui umas imagens da reportagem que a gente fez no jornal a respeito
dos rios voadores, né, que explica essa importância da floresta em pé, da floresta amazônica, no abastecimento de água aqui para as outras regiões do Brasil, inclusive Sudeste, a região Central, a região Sul, né, José Álvaro, e a gente vê que essa devastação da Amazônia e também da Mata Atlântica já tem ocasionado um aumento da estiagem, né, e é uma tendência, conforme o desmatamento avança, o aumento da seca. Então, acho que tem que ter uma união de todos os setores do governo, de todos os estados, para se combater esse avanço do desmatamento, né? Porque a gente já está pagando essa conta, inclusive sem a floresta amazônica, pelo que a gente apurou aqui na reportagem, a região centro-oeste, a região sudeste, ela vai se tornar totalmente desértica, né, José Álvaro? Isso vai afetar também o sul e outros países aqui, os nossos vizinhos, né, a Bolívia, o Paraguai, que também são regulados, tem essa regulação das chuvas pelos rios voadores que vêm lá da Amazônia. Então é um problema, não é só lá, né, na região norte, é um problema da América Latina como um todo. E numa articulação de jogo de dominó, como você estava colocando, que vai até muito além das nossas fronteiras, porque a fala de algumas pessoas, principalmente algumas até da minha geração, que mencionam que o Brasil é o celeiro do mundo e que a segurança alimentar de alguns países tem relação de dependência com a nossa produção agrícola, e o que é verdadeiro. Não reparar que essa situação pode levar à quebra de safra, isso significa menos dinheiro, né, para ser assim bem simplista, e põe em risco a segurança alimentar de outros países. Então, a manutenção desse equilíbrio passa muito por você conseguir ser bem informado e conseguir hierarquizar o conhecimento, e nessa hierarquia do conhecimento você permitir dar escuta a quem se aprofunda nessas coisas. Então, se aprofunda em modelos complexos, meteorológicos, sistêmicos, e que podem nos afetar, e estão afetando, né? E que vão trazer problemas econômicos, problemas sociais, não só aqui, mas em outros países também. Isso, novamente, tem relação com a valorização da ignorância. Porque, nesse momento, infelizmente, o governo federal está demonstrando incapacidade de governar, e, na medida que não tem essa capacidade, aposta naquilo que ele sabe fazer, que é atacar. Isso é muito claro. Há uma especialização no ataque. Até me lembra que daquela expressão que a melhor defesa é o ataque. No caso, é só o ataque, porque o pessoal ataca, avança para sentir a reação, aí o povo, o lado mais associado a processos civilizatórios, vem com argumentos, o pessoal volta um pouquinho atrás para depois avançar novamente, atacar novamente. Então, esses ataques contínuos, né, em ondas sucessivas, que muitas vezes é uma coisa mais das palavras, mas por parte do governo, mas acaba que isso delega poderes para outros praticarem, né, pôr em prática o discurso, a mensagem, né? A gente está numa situação muito difícil, porque isso do ataque contínuo, né, verbal, pelas mídias sociais e depois pela prática, principalmente a prática sendo realizada por pessoas que são massa de manobra, né? Se a gente imaginar, eu conheço razoavelmente a Amazônia, se você for a um garimpo, você vai reparar que são pessoas muito simples. Uma grande parte delas vindas do Nordeste, de alguns estados mais populosos, da franja da Amazônia, do Maranhão, por exemplo, do Piauí, e são pessoas muito pobres e que vão lá para tentar
ou no garimpo, ou nos desmatamentos, essas pessoas vão tentar meios de sobrevivência, né? E aí são insufladas por quem normalmente acaba comprando ou ouro, ou madeira, ou couro de onça, ou por aí vai, né? Ou depois compra a terra derrubada e com capim plantado. Então, o uso desse pessoal que é massa de manobra é muito triste de ver. Muito, muito triste. Porque você usar um pai de família que está com fome, você induzi-lo ao crime, é uma coisa muito difícil de você perceber. Eu sei que o outro lado é complexo, quer dizer, como levar um processo de desenvolvimento menos agressivo, né? Mais compatível com a região. Mas a gente precisa fazer isso, a gente precisa ter um compromisso moral disso. Então, deixa eu voltar um pouquinho para o Pequeno Príncipe para compromissos morais. Está cada vez mais forte na gente, lá na organização, que a gente precisa ter um compromisso moral com a Amazônia. No nosso caso, esse compromisso moral, o único jeito que a gente teria para fazer seria através de telemedicina. Então, hoje, a gente domina técnicas em telemedicina, porque nós começamos a estudar isso em 2013, iniciamos em 2016, bem no comecinho de 2016, a gente faz regularmente telemedicina inter-UTIs, porque a gente é um ambiente de medicina tecnificada, né? Então, a maneira como a gente está enxergando, a gente tem muita vontade de articular o compromisso com algum estado, pegar um estado inteiro, e a gente, para isso, pensa muito no Acre, que é um lugar muito distante, quase ninguém vai no Acre, para ir lá, o território é grande, mas a população é muito pequena. E essa população pequena, no nosso caso, tem uma particularidade. A gente percebe os lugares pelo número de nascidos vivos. No Acre, nascem entre 7 e 8 mil bebês por ano. Para o tamanho do Pequeno Príncipe, como a gente é muito velho, muito grande, esse é um número, para nós, pequeno. Então, a gente tem pensado bastante em tentar planejar, oferecer, ir atrás, ir à luta para arrumar dinheiro, etc., etc., para ter um compromisso moral com a Amazônia. Isso que a pandemia está evidenciando, com as desigualdades que a pandemia está demonstrando, assim, de um jeito padrão soco no estômago, revela o descaso histórico com a desigualdade entre nós todos, social, mas a desigualdade regional. A desigualdade regional é assim uma coisa terrível, né? A gente está vendo o que está acontecendo nos estados amazônicos. Eu fico muito triste em ter podido assistir, por exemplo, aquela reunião ministerial do dia 22 de abril. Aquela reunião é uma reunião de desmoralização do que possa ser a boa prática associada à gestão pública, né? E ali não existe o aprimoramento de ideias, não existe uma percepção realista de tudo, uma leitura adequada do que está acontecendo e a formulação de compromissos de intervenção em curto, médio e longo prazo e que permita que algumas coisas que a gente está vendo não aconteçam de novo, né? Então é muito triste, porque quem já participou de reuniões associadas a questões complexas, e eu tive o privilégio de já ter passado por isso, aquela reunião é uma reunião de
desmoralização do que possam ser as boas práticas quanto a uma questão complexa envolvendo um território e uma população. Então, um momento muito difícil. É por isso que esse indicador, que é o dólar, ou melhor, esse indicador que é o real, não o dólar continua no mesmo lugar. Nós é que estamos descendo a ladeira num ritmo acelerado por essas infunções políticas que a gente está atravessando. Muito triste. Eu fico muito... Foi Mas não estou uma... desanimado, não. Não estou Foi um desanimado. constrangimento aquela reunião, né? Discussão de picuinha, só iniciativa prejudicial ao país. Foi algo assim tenebroso de se assistir. Até o Jean Guimarães está comentando ainda sobre o desmatamento, a questão da água, né? Ele falou que se não fosse a mata preservada da Serra do Mar, já estaríamos sem água aqui, né? E exatamente a gente vê esse efeito dominó também nas políticas, né? Federais e estaduais. A gente vê o nosso governo aí tentando avançar com essa faixa de infraestrutura sobre a Mata Atlântica Costeira, né? O que vai significar mais estiagem ainda. Às vezes alguns grupos não entendem muito bem por que o Observatório, o Ministério Público se posicionam de maneira contrária a essa construção da estrada, sendo que eles acreditam, um pequeno grupo acredita que isso vai trazer desenvolvimento para o litoral do Paraná, mas pode ser um reflexo muito intenso, né, no contra-desenvolvimento do restante do estado, justamente para começar, né, José Álvaro, pela falta de água. Eu acho que o ponto central disso é a valorização da ignorância, por um lado, e junto com a valorização da ignorância, vem processos de desenvolvimento que já deram errado em outros lugares. Então, aí, você tem esse grupo tenta ignorar, né, tenta afastar a possibilidade de discussão quanto vamos analisar o que já deu errado em outros lugares e o que deu certo em outros lugares, para, obviamente, você se guiar por isso, ou vamos simplificar e aí ignorar essas evidências e não discutir, né? Então, há uma... Veja, eu até conheço o nosso secretário de Meio Ambiente, e aí, não do ponto de vista individual, mas do ponto de vista da função. Uma pessoa na função de secretário de Meio Ambiente, e aí eu vou me lembrar da Tereza, porque nós temos algumas passagens assim muito divertidas. Tereza Urban, ambientalista, a Tereza jornalista. Urban, O nosso secretário do Meio Ambiente já deu algumas demonstrações que ele, por exemplo, não sabe direito o que é restinga, né? Sabe que ele desconhece do que se trata. E aí, ele também desconhece, nitidamente, ele desconhece o que possa ser uma espécie exótica, uma espécie nativa, né? Ninguém sabe para que serve a piracema, né? Então, é muito engraçado isso, e por isso que eu me lembro da Tereza, porque nós tivemos uma passagem muito divertida associada à Estrada do Colono. O primeiro secretário de Meio Ambiente do governador Jaime Lerner foi uma pessoa chamada Hitoshi Nakamura. E nós pedimos uma conversa com ele, e, tendo essa conversa, logo que ele assumiu, eu comecei a achar que, na medida que a gente abordava a região sudoeste e falava de Capanema, falava do Rio Santo Antônio, que divide o Brasil com a Argentina, eu comecei a achar que ele não sabia do que eu estava falando. E tinha um diretor lá, que novo também, que o olhar dele me dizia que ele não estava falando, né? Não sabia do que a gente estava falando. Aí eu parei e perguntei, escute, vocês me contem aí, vocês sabem onde é o Rio Santo Antônio? Vocês sabem que o Rio Santo Antônio é na divisa do estado do Paraná com a Argentina? Aí o Hitoshi teve assim, a humildade de dizer, não sei. Aí o outro diretor, que eu não me lembro o nome, disse, eu também não sei. Aí eu pedi para ver um mapa,
Nós não tínhamos levado mapas. Espichei o mapa na mesa e aí a Tereza teve uma crise de mau humor. Teve uma crise de mau humor, levantou e disse, ô Zé, e disse um palavrão. Ô meu, você vai precisar dar uma aula de geografia do estado do Paraná para o secretário de Estado de Meio Ambiente do Paraná? Eu disse, mas que alternativa a gente tem, né? Às vezes, sabe, isso da valorização da ignorância associada à necessidade de um compromisso político, e aí você pega alguém que não é do ramo e joga para ser secretário de Estado. A possibilidade disso dar certo é muito remota, porque demora muito tempo. O estado do Paraná é maior que Portugal, é maior do que a Irlanda, é complexo, tem relações nessa história do clima, por exemplo, com a Amazônia. Até esse momento, o secretário de Meio Ambiente e o governador não falaram nada da seca. Parece que isso está acontecendo, talvez em Plutão, nem em Marte, que agora está ficando mais perto aí com esses lançamentos da SpaceX. A gente tem que se remeter a um outro planeta mais distante, né? Então, isso é muito difícil e tem a ver com aquela divisão de ponto de partida, sabe? De um lado, você tem gente consciente da necessidade de avanço em processos civilizatórios. Gente instruída, gente que valoriza a educação e seu papel transformador. Do outro, você tem a valorização da ignorância associada a formar patrimônio para si, ou para quem está perto, ou para empresas que você é subserviente, né? Presta vassalagem. Então, eu acho que são dois polos, né? E eu fico feliz de tentar muito me concentrar em ajudar uma organização de grande porte, no caso, lá o Complexo Pequeno Príncipe, a se aprofundar naquele trio de palavras, né? Compaixão, empatia e equidade, e também se aprofundar em todos os aspectos morais associados ao meio ambiente. Nós, nesse ano, só não estamos mais avançados por conta da pandemia, mas eu acho que a gente consegue chegar no fim do ano carbono neutro. Precisamos disso? Somos obrigados a isso? Não, não somos. Somos obrigados a economizar água, a pensar em antibióticos presentes nos nossos efluentes e o que acontece quando nossos efluentes chegam na estação de tratamento de esgoto do Belém, passam reto e chegam no Iguaçu. Somos obrigados? Não, não somos. Mas eu acho que a gente precisa ter o compromisso moral de perseguir um equilíbrio com a natureza, porque eu acho que isso faz parte desse jogo de avanço civilizatório, sabe? Eu acho que Então, isso até, José Álvaro até responde a pergunta ali do Gefará, né? Ele pergunta como lutar contra uma lógica mercadológica que nos coloca como celeiro do mundo em troca de lucro para pouquíssimas pessoas, em detrimento da saúde ambiental, que é a nossa saúde. Acho que são essas questões justamente que o Pequeno Príncipe tem feito e tem essas diretrizes que o Complexo tem seguido. e ao mesmo tempo, e associado a essa pergunta bem posta, eu, de muito tempo, mas de muito tempo, eu acredito muito que deveria acontecer nas escolas públicas ecoalfabetização. Por quê? Porque um processo de mudança cultural é muito lento. E aí, gerações são necessárias para absorver um novo padrão cultural. Esse novo padrão cultural, em alguns casos, fica muito difícil. Vamos pegar, por exemplo, Toledo, e a região de Toledo. A paisagem ali tem o seguinte: soja, milho,
eucalipto. Não tem absolutamente nenhuma floresta por perto, nenhuma pista do que possa ser, através da paisagem, o que foi um dia o mundo natural naquele lugar. Uma criança que nasce ali, passeia por ali, vai na escola, volta, vem para casa, só vê isso. Então é muito esquisito. Como é que essa criança, no seu crescimento, vai valorizar a biodiversidade se ela só enxerga três coisas? Soja, milho, eucalipto, e na soja e no milho, veneno, veneno, veneno. Então, você tem um ambiente que dificulta a compreensão do que seja a valorização da biodiversidade, por exemplo. Só tem um jeito, ecoalfabetização. Então, e articular isso para, no longo prazo, isso e articulando um novo jeito de ser. Porque se a gente não conseguir... O Paraná até tem uma boa lei de educação ambiental. Boa mesmo. Muito interessante, muito boa. A prática é o que está faltando. Essa prática não tem como evitar uma postura de natureza política dos governantes, prefeitos, governadores. É uma coisa que permeia a sociedade, precisa percolar, né? Exemplos, né? Porque as autoridades têm direito de voz. Então, repare uma coisa, o nosso presidente da República foi deputado durante 28 anos. Porque ele tinha direito de voz. Mas nunca ninguém prestou atenção no que ele tinha para transmitir. Foi eleito e agora ele está na mídia todo dia. E quando não está, ele manda os robôs replicarem mensagens, não dele, mas do que ele pensa. E isso do direito de voz é uma coisa muito importante. E, às vezes, os líderes não se dão conta exatamente do poder que essa mensagem, que a palavra tem. Palavras são muito importantes, né? E para mim, enquanto não houver um processo de alfabetização que valorize as coisas, então parar com aquela história do Pedro viu a uva, sabe? Eu sei que eu estou dramatizando, mas precisa ser uma coisa que, desde a base, traga uma percepção da natureza como aliada da gente, um senso de pertencimento à natureza, e não um divórcio entre uma criança em formação da sua percepção de mundo e a natureza, como se fossem coisas distintas, né? Então, eu acredito muito que o caminho deva ser na base, na formação do intelecto da criança através do que vai ser repassado para ela na escola. Eu acho que esse e isso está acontecendo em outros países, né? Então, não é nada muito inédito, assim. É uma coisa que a gente pode ver como é que foi para daí trazer para cá, né? Criar uma nova geração, né? José Álvaro, acho que dá para a gente ir encerrando aqui a nossa transmissão. O Omar Cerâmica, ele só está com uma dúvida aqui sobre qual o seu parceiro para o carbono neutro. E eu estou com uma curiosidade também sobre esse teu quadro aí. É São Miguel Arcanjo, por acaso? Esse ele é atrás. Muito bonito. É um anjo guardião. É um anjo guardião cusquenho, pintado da escola cusquenha, né? Pintado na Bolívia. Ele é século XVIII e muito bonito. E protege aqui. Anjos protetores são sempre bem-vindos, né? Para todos. Legal. Mas o parceiro é SPVS. SPVS faz um trabalho fantástico.
Isso, muito, muito fantástico, muito legal. Legal. Está respondida então, Omar Cerâmica. Obrigada pela sua participação. E José Álvaro Carneiro, a gente aqui do Observatório de Justiça e Conservação agradece demais a tua disponibilidade e parabeniza também o teu trabalho, né? A gente está junto aí nessa. Legal. Obrigado. Até mais, uma ótima Bom dia a semana. todos. Bom Até dia. mais. E eu agradeço o pessoal que